Meus cumprimentos a todos. Me chamo Marlon Duarte, sou aluno do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul, do curso de Agronomia. Vou apresentar o trabalho sobre a interação da temperatura e do molhamento foliar na severidade da ferrugem do alho, sob a orientação do professor Leandro Marcuso. Uma pequena introdução: a ferrugem do alho é causada pelo fungo Puccinia porre, da família Pucciniaceae, e tem condições de ocorrência em baixa temperatura e alto molhamento foliar, questão de alta umidade. É uma doença importante para a cultura do alho, que pode acarretar grandes perdas, sobretudo no sul, nas condições do sul do Brasil, porque a gente tem as condições favoráveis para o desenvolvimento do fungo. Dentro das condições básicas para a ocorrência da doença, a gente tem o triângulo da doença, em que consiste de 3 pilares. O primeiro é a presença do patógeno, a segunda é um hospedeiro suscetível, e a terceira é a condição de ambiente favorável, onde dentro do ambiente a gente vai trabalhar com a questão de temperatura e molhamento foliar. O principal objetivo desse trabalho foi avaliar a severidade da ferrugem do alho sob diferentes condições de temperatura e molhamentos foliares. Os materiais e métodos. O experimento foi conduzido no IFC Campus Rio do Sul, no esquema de delineamento inteiramente casualizado, em que foi utilizado a cultivar Shonan. Foram semeados os bulbilhos em recipientes de 500 gramas com solo, e após 45 dias em crescimento, foi feita a inoculação dos uredósporos. Após a inoculação, foram divididos em estufas BOD, demanda biológica de oxigênio, em 5 temperaturas de 10, 15, 20, 25 e 30 graus centígrados, onde foram condicionados molhamentos foliares de 6, 12, 24 e 48 horas, ao passo que foram feitas 4 repetições por tratamento. A avaliação foi feita 15 dias após a inoculação, então deixadas naquelas condições anteriormente faladas, em que se foi analisado os sinais. Como a gente pode perceber, foi utilizado a escala diagramática da ferrugem do alho, como temos aqui na foto, que varia de 1 a 25%, a depender da quantidade de sinais. Quando a gente fala sinais, a gente está falando pústulas, ou seja, as estruturas reprodutivas do fungo que são aparentes. Como a gente pode ver na foto da direita, são esses pontinhos que têm essa coloração alaranjada, típica das ferrugens. Então, foram esses os sinais que a gente avaliou com base na escala diagramática. Dentre os resultados e discussão, a gente teve que, avaliando a questão da temperatura e severidade, em cada molhamento foliar. No molhamento foliar de 6 horas, depois dos 15 dias, terminado, né, o período de inoculação, a gente teve que, a 10 graus, a gente teve 1,1% de severidade, que não diferiu de 15 graus Celsius, a 1,6% de severidade. A gente pode perceber que, questão de baixo molhamento foliar, questão de 6 horas, a gente não teve grande incidência às temperaturas de 20, 25 e 30 graus Celsius, tendo 0% de severidade em ambos, nos 3 casos, o que não difere também estatisticamente da condição de 10 graus centígrados, ou seja, 10 graus centígrados não se diferenciou de 15 graus, bem como não se diferenciou de 20, 25 e 30. Quando a gente parte para um molhamento foliar de 12 horas, a gente tem que a temperatura de 15 graus foi a mais expressiva, com 15,9% de severidade. Logo em seguida, a gente tem a temperatura de 10 graus Celsius, com 9,3% de severidade, sendo menor estatisticamente do que a temperatura de 15 graus, e se diferenciando também das temperaturas de 20, 25 e 30. A temperatura de 20 graus, a 12 horas de molhamento foliar, a gente teve uma expressividade de 0,4%, porém não se diferindo das temperaturas superiores. Quando a gente parte já para o molhamento foliar de 24 horas, a gente percebe que a temperatura de 10 graus foi a mais expressiva, tendo 21,5% de severidade, ao passo que 15 graus teve 18,7% de severidade, não se diferindo entre ambas. A temperatura de 20 graus, 25 e 30 a gente também não teve diferença, só considerando que a 20 graus a gente teve 0,4% de severidade. Por fim,
O molhamento foliar de 48 horas mostrou severidade a 10 graus centígrados de 22,9%, a 15 graus de 18,1%, não se diferindo estatisticamente, 20, 25 e 30 não se diferiram entre si, porém tiveram baixa severidade, ao passo que a 48 horas de molhamento foliar é a primeira vez que 25 graus demonstra 0,1% de severidade, ou seja, a 48 horas ele obteve uma baixa severidade. Como conclusões, a gente pode perceber que as condições de alta umidade e baixa temperatura são ideais para o desenvolvimento da ferrugem do alho. Não houve diferença significativa entre as temperaturas de 10 e 15 graus Celsius, logo elas são consideradas estatisticamente iguais. Temperaturas iguais ou maiores que 20 graus, bem como molhamento foliar de 6 horas, não tiveram severidade significativa. E esse estudo servirá de modelo para o entendimento da doença a nível de campo, sendo um trabalho para aplicação prática. Agradeço pela atenção. Dúvidas e questionamentos eu deixo meu e-mail para contato aqui embaixo do slide. Muito obrigado a todos.